O que temos no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 12, é Jesus então entrando no templo. Diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Portanto, Jesus entra no templo e expulsa os que vendem e compram. Expulsa os cambistas e diz que eles transformaram aquilo que era para ser casa de oração em covil de salteadores. Vamos ver sobre o templo ou sobre o santuário de Deus, ou templo de Deus, na presente era. O templo judaico no tempo de Jesus representava a igreja. O que era físico se tornou espiritual neste tempo, nesta era, nestes dias. E em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16 e 17, está escrito assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Portanto, o santuário de Deus, na nova e eterna aliança, não é mais um templo feito por mãos humanas, mas é a reunião daqueles que creem e que receberam o Espírito de Deus. O zelo de Deus por este lugar é tremendo. Assim como o zelo de Jesus Cristo foi tremendo pelo templo, também o Espírito Santo zela pela igreja. Mas veja como é grave, é sério lidar com a igreja. Por quê? Porque a igreja é o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá. É isto que está escrito. Portanto, neste tempo e nestes dias, as pessoas estão fazendo na igreja o que querem, o que desejam e o que acham melhor para Deus. Mas chegará um tempo em que Deus, como o Espírito que é fogo, vai julgar a obra de cada um. Você hoje tem a liberdade de estar num lugar e fazer para Deus como você quer. Você pode levantar, cantar, falar, pregar, orar, mas cuidado. O que você fizer deve ser no Espírito e de acordo com o dono do santuário e de acordo com o autor e consumador da nossa fé, de acordo com o Espírito Santo, de acordo com Jesus. Você jamais vai agradar a Deus de acordo com você mesmo. E nem a igreja pode ser edificada de acordo com sua palavra e o que você acha melhor. Portanto, o que hoje está roubando a igreja, salteando a igreja? Vamos ver que Jesus disse que o templo foi transformado em um covil de salteadores. Isto é, todo aquele movimento de comércio no templo estava roubando a realidade da presença de Deus. E o que é que está roubando hoje a realidade da presença e do poder de Deus na igreja? Você pode fazer um show, você pode fazer a sua apresentação, você pode até mesmo dançar, tocar, cantar, mas você não pode, por si mesmo, ser cheio do Espírito e manifestar os dons espirituais. Hoje, a igreja está sendo roubada, salteada, assaltada da realidade dos dons espirituais.
Quais são os dons espirituais? O dom de profecia. Está escrito em Coríntios que o dom de profecia é aquele dom que edifica a igreja. Você pode perceber que ninguém fala na igreja a não ser a liderança da igreja. Tudo foi trazido à responsabilidade de um único homem. E não há manifestação de dons espirituais. Isto é um assalto. Algo está tomando o lugar do Espírito. O que está dito é que Deus está zelando de tal maneira que, se causarmos dano ao seu templo, nós seremos julgados por isto. Portanto, devemos ser muito cuidadosos como vamos tratar sobre a igreja, sobre o santuário de Deus, sobre a sua presença e a sua morada. Vamos lembrar do profeta Isaías. Quando ele viu Deus no seu trono, ele temeu e ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo impuro. Ele percebeu os seus erros, do seu pecado, para estar diante de um Deus santo. E, segundo o que está escrito, uma brasa do altar foi tirada e passou sobre os seus lábios, e ele foi purificado. O que sai do altar significa do sacrifício de Jesus Cristo. A igreja, para ser o santuário de Deus, o Deus santo que apareceu a Isaías, ela precisa de ser purificada. E ela será purificada. Assim como Jesus entrou no templo e purificou o templo dos salteadores e destes ladrões da fé, também a igreja. Chegará o dia em que o fogo vai provar a obra de cada um. E é neste contexto que o Espírito Santo colocou esta palavra. Vamos ler agora toda a palavra de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 12 a seguir, falando sobre a edificação da igreja. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual será a obra de cada um? O fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Portanto, o que fazemos com o Evangelho, por meio da palavra e do Espírito, vai ser provado pelo fogo. Vai passar pelo fogo. Passar pelo Espírito de tal maneira que, se queimar, nós sofreremos dano, isto é, passaremos vergonha, porque estamos achando que somos alguma coisa. Poderemos estar achando que somos espirituais, fazendo coisas carnais na igreja. Mas chegará um dia que o fogo vai declarar a obra de cada um. Leia com atenção 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 17. Igreja não é local de reunião. Igreja não é prédio. Igreja não é templo feito por mão humana. Sois vós. Nestes dias, perceba, o Espírito de Deus habita em você. Ele está em você, a menos que você não creia nele. Mas se você creu nele, você o recebeu. E nós recebemos este Espírito. Por meio desse Espírito, nós praticamos uma obra. Se nós praticarmos esta obra por meio do Espírito, nós teremos uma obra de ouro, prata e pedra preciosa. Se praticarmos esta obra por meio da carne, nós teremos uma obra de madeira, feno e palha.
madeira, feno e palha tipifica a obra humana. Por meio da carne, não suportam o fogo. São materiais inúteis, que se queimam facilmente. Portanto, ora e vigia. Quando for lidar com Evangelho, o nome de Jesus Cristo, a graça de Deus, a obra de Jesus, medite. Isto é sagrado para Deus. Há muitas maldições, há muitos erros, há muitas coisas que decepcionam quando o homem chama carne de espírito, ou como está escrito em Isaías, chama luz de trevas, trevas de luz, amargo de doce, mistura tudo. Isto vai ser trazido a juízo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja com todos os que esperam no nome de Jesus. E que possamos perceber que nós somos o templo de Deus, casa de oração. Devemos orar e vigiar e ter comunhão com o Espírito. Jesus disse: quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Amém.